Antes de mais nada, eu também quero agradecer o convite. Eu estou muito contente, ficando velha, estou ficando emocionada. Né? Eu estou emocionada, porque é a primeira saída depois dos 2 anos de enclausuramento. Né? Então, assim, a experiência de estar aqui com vocês é muito importante. Né? E eu quero agradecer a todos, mas na pessoa do Marcos, o convite, né? Porque eu acho que é muito importante o tema que está sendo levado adiante durante essa semana, uma pena que eu não vou poder ficar o restante dos dias, mas eu vi a programação, divulgamos também lá na universidade, então é um tema dos mais importantes e está na ordem do dia. Só que quando eu fui convidada para falar sobre isso, eu fiquei meio preocupada, né? Então, eu quero agradecer, inclusive, a possibilidade assim, a provocação do convite me fez pensar, sobretudo em função da trajetória do grupo de trabalho que eu estou inserida. Né? Então, eu preparei uma reflexão aqui que eu vou acompanhar com vocês. Acho que não precisa nem de óculos, botei um letrão aqui. Bom, eu vou começar de um jeito que pode assustar vocês. Defendi a minha tese de doutorado em 1990. Então, e passei parte dos anos 1980 fazendo pesquisa nos fichários de madeira da Biblioteca Nacional, nos instrumentos de pesquisa impressos do Arquivo Nacional e nas caixas de papelão onde a minha avó guardava quase a totalidade das fotografias de família de imigrantes libaneses, que foi parte das minhas fontes do doutorado. Poderia estender os recursos analógicos da pesquisa, mas, entre eles, o que eu menos sinto falta era o leitor de microfilme. Um visualizador de documentos fotografados que, para quem trabalhava com revistas ilustradas, que era uma das minhas fontes importantes, e jornais, era simplesmente um suplício, porque você não conseguia ver a página inteira, você ficava com aquela coisa passeando ali naquele telão. Hoje a biblioteca digital é um presente, né? Eu falo isso para os meus orientandos, falei, vocês não reclamem, não. Comparados com os recursos de pesquisa que temos hoje, posso dizer que vivi em um período de pesquisa pré-informático. Entretanto, acredito que hoje os desafios são outros. Menos pela escassez de acesso e mais pela profusão de registros de proveniência adequada, sem a proveniência adequada. Então, definir uma nova heurística para esse trabalho seria fundamental. Né? E eu acho que isso que é um investimento que a gente faz. O que muda na prática historiadora nos regimes digitais? A pergunta me perseguiu desde o convite para essa mesa e creio que a melhor forma de respondê-la tem a ver com o trabalho que desenvolvemos no LABOI, porque o trabalho do Laboratório de História Oral e Imagem ele é justamente feito com fontes de natureza que era analógica e passou a digital. Então, em certa medida, eu não vou falar de tecnologia, a gente depois pode discutir isso, né, no debate, mas essa trajetória é uma trajetória justamente do processo de tornar as bases digitais e como enfrentar isso na produção de conhecimento sem reduzir o conhecimento à sua instrumentalização. Então, foi mais ou menos esse o fio condutor que eu vou me direcionar. O LABOI, que é o Laboratório de História Oral e Imagem, ele foi criado em 1982, como resultado de um projeto sobre história operária no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele foi coordenado por 2 professoras, a professora já falecida Eulália Lobo e ainda resistente professora Ismênia de Lima Martins, né, que é a nossa professora emérita, né, esse ano vai fazer 80 anos, uma pessoa muito homenageada, que tinha como propósito o registro de entrevistas com sindicalistas, de uma maneira geral, não somente de lideranças. Foi um dos primeiros projetos de história no Brasil a se utilizar da metodologia de história oral para estudar as camadas subalternas da sociedade. Até então, a história oral estava muito mais ligada a uma história política das elites, né? Sobretudo com o programa de história oral do CPDOC, que começa nessa vertente.
Nos anos de 1980, fazer história do movimento operário associava-se a um salutar movimento por parte dos estudos históricos em valorizar aquilo que denominou a história que vem de baixo. Era, na época, se traduziu os livros do Thompson, né, uma série do E.P. Thompson, né? Então, em sintonia com a renovação das abordagens de história social. Essa história, daqueles que viveram a história, mas não escreveram, associava-se a um movimento de crítica da história tradicional, dos grandes personagens, da grande narrativa, das histórias das batalhas. O projeto de 1982, ele, por incrível que pareça, contou com financiamento público da FINEP, né? Então, e conseguiu compor um conjunto significativo de fotografias para serem preservadas e disponibilizadas, e também de entrevistas com um conjunto grande de operários que, na época, tinham 70 anos e que tinham feito parte, né, das greves, né, da década de 20. Então, tinha gente que ainda tinha uma cabecinha boa. Esse movimento está associado a um processo social mais amplo de valorização da memória dos grupos sociais que, nesse momento, defendiam o retorno do Estado de Direito na sociedade brasileira. Os anos de 1980, como querem que a gente acredite, não foi uma década perdida, nem essa vai ser. Como querem que acreditemos, mas é um período delineado pela emergência na cena pública dos movimentos sociais em prol da redemocratização, marcado pela campanha das diretas e pela Constituinte. Então, era um momento bastante importante, talvez como seja hoje também, né, de valorização de uma história mais comprometida. Em um momento de clara aceleração do tempo histórico, movido pelos movimentos sociais, o tema da memória se colocava na pauta das demandas políticas, apoiando o imperativo político de não esquecer. A memória-dever, que pautou a organização social da memória do Brasil dos anos 1980, foi assumida pelo circuito universitário e pela história acadêmica como um desafio, que poderia se traduzir na seguinte questão: como diferenciar a história da memória e responder à demanda social pelo não esquecimento? O ambiente de desafios e busca de respostas às demandas das transformações políticas e sociais plasmou a experiência do Labore. Em 1992, eu entrei para dar aula na UF, junto comigo, uma série de professores que passaram a atuar no laboratório, né? Então, o professor Paulo Quinalza, a professora Hebe Matos, que já era professora, mas foi para o Labore, depois chegou a professora Ângela de Castro Gomes. Então, um grupo que estava aí associado justamente a esse processo de constituição de grupo de pesquisa. As relações entre memória e história têm sido o cerne dos projetos de pesquisa desenvolvidos coletivamente pelo laboratório ao longo desses 40 anos. Né? Esse ano a gente vai fazer o seminário dos 40 anos. Entendendo-se que historiadores e historiadoras são responsáveis por um tipo de narrativa e conhecimento específicos, críticos e controlados academicamente. Assim, o conhecimento histórico produzido sobre o passado, categoria sempre definida e reconstruída como objeto, tem na própria produção de memórias uma das suas fontes e também um dos seus objetos privilegiados. Por essa razão, os estudos promovidos pelo nosso grupo de pesquisa têm como objetivo geral explorar temáticas que abarquem questões sobre os usos do passado na história, o que significa enfatizar a história da memória de grupos sociais ou de indivíduos, bem como a lógica de produção de registros visuais e ou escritos que organizam esse fazer a história, né? A dimensão da experiência que pode ser e que deve ser incorporada na leitura das fontes ou na produção das fontes, como é o caso da fonte oral. De fato, a partir das atividades desenvolvidas no âmbito de vários projetos integrados, implementados no Labore, nós nos tornamos um lugar de referência para o uso das chamadas fontes de memória. Essa noção é uma noção que a gente vem criando, é uma categoria, né, que a gente vem criando, né, para poder trabalhar justamente com os desdobramentos heurísticos e digitais dessa escrita, né? Então, a gente tem as fontes escritas, né, as fontes orais e as fontes audiovisuais.
Dentro desse contexto, as discussões sobre os usos do passado e do papel da narrativa histórica foram ganhando espaço nas produções realizadas pelo laboratório. Cabe ressaltar nesse ponto que todo o debate em torno do retorno da narrativa implica necessariamente uma mudança no Estatuto da História, como forma de conhecimento, que se redefine em termos de construção do objeto e escolha das fontes. Daí a necessidade de reconhecer a importância de uma narrativa histórica que uma narrativa histórica renovada tem ocupado nas sociedades contemporâneas. E a gente também pode depois voltar a isso no debate, essa noção de como é que é a ideia de narrativa e a noção de narrativa tão importante para a nossa prática, ela tem sido meio que rifada. Nesse sentido, propor uma história da memória do ponto de vista da trajetória dos projetos do LABOI implica, sobretudo, em avaliar as perspectivas de interação entre fontes orais e visuais e de tomar a memória como objeto da história, compreendendo-se, assim, a existência de memórias produzidas historicamente pelo grupo na sua experiência social, voltadas para a elaboração de um conjunto variado de representações sobre o seu passado, com vistas a se posicionar face ao futuro. Tais representações só podem ser acessadas através de suportes, vetores e registros, nos quais as lembranças das experiências deixaram seus rastros motivadas pela rememoração, provocadas ou ainda ativadas pela tradição oral, musical ou corporal. Os agentes da memória são, dentro dessa lógica, todos os sujeitos comprometidos com a construção e manutenção dos princípios de sobrevivência do grupo social. As fontes de memória recorrem a um complexo intertextual para sua interpretação, pois se inscrevem no fluxo contínuo da produção de sentido social pelas sociedades históricas. Constituem-se, portanto, registros resultantes de experiência humana específica, aquela que envolve uma trama de tempos que ligam o passado ao futuro. Por meio delas, reforça essa relação entre passado e futuro como temporalidades históricas que determinam uma dialética própria no tempo presente. Pois, se esse é marcado pela precariedade das experiências fugazes, é o esforço de rememoração que garante sua permanência para a posteridade. Assim, o uso de fontes orais e visuais na produção do texto histórico impõe ao historiador outro desafio que, aos poucos, vai sendo enfrentado: o uso de outras linguagens para compor uma nova narrativa histórica que dê conta da dimensão intertextual estabelecida por palavras e imagens. A reflexão sobre as formas de produzir conhecimento histórico com fontes de memória levou ao grupo do LABOI a elaborar a noção de escrita videográfica. A escrita videográfica, como resultado da pesquisa histórica, implica na elaboração de um novo tipo de texto histórico que considere na sua produção a natureza do tipo de enunciação da fonte histórica trabalhada. Assim, as fontes orais, visuais e sonora, para serem objeto de reflexão historiográfica e comporem o texto histórico, devem ter a sua substância de expressão, o som, a visualidade, né, e a própria ideia de performance, né, preservadas. As estratégias de elaboração dessa nova modalidade de escrita da história contam com a ampliação do diálogo entre conhecimento histórico e a produção audiovisual, né, através de trabalhos em parceria, né, não só entre historiadores e historiadoras profissionais, e também um grupo grande. Lá na UF a gente tem um curso de cinema muito legal e a gente convoca, né, esse pessoal para o debate. Então, um trabalho em que cada um colabora com o seu conhecimento, experiência na produção coletiva, que congrega competências individuais. A gente hoje tem várias modalidades de escrita videográfica, eu já fiz uma tipologia, né, mas o importante é a gente valorizar essa dimensão intertextual. Isso porque o que a gente produz é um conhecimento controlado por meios de protocolos de cientificidade, resultado de pesquisas acadêmicas, mas que deve ser compartilhado e acessado pelo público que deles participa como sujeito. Então, tem muito a ver com essa ideia do texto videográfico, tem muito a ver com a devolutiva, que é uma parte importante dos procedimentos de história oral. O que a gente devolve para os nossos entrevistados? Um texto acadêmico, uma tese de doutorado? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Daí a escrita videográfica ela veio justamente como uma forma de você permitir esse retorno, né? Então, a gente vem justamente
e aí isso me aproxima muito da Miriam, né? No grupo da Rede de História Pública, né? Da Miriam e dos nossos colegas, né? Porque a gente vem atuando como uma plataforma de história pública, né? Escritas da história descentralizadas, do nós imparcial, reorientadas pela polifonia de vozes dissonantes, alargadas pelas dinâmicas da videografia, amplificadas em plataformas múltiplas pela conquista de públicos virtuais. Assim, a história pública que queremos coloca-se como uma resposta decolonial à crise das grandes narrativas. E eu vou concluir com uma breve consideração sobre essa afirmação. Já estou concluindo, mas eu acho que vale a pena a gente aí trazer para uma perspectiva mais teórica essa discussão. Observem que eu ressalvo o que chamamos, ou ao menos o que eu entendo por história pública, que absolutamente, né, não é alguma coisa estabilizada, né? Não se trata aqui de afirmar que a história pública se configura como um dos domínios da história ou como um campo de estudos. Da mesma forma que a história oral no Brasil não se reduz a uma metodologia de trabalho, mas da problematização das condições de produção do testemunho histórico com grandes impactos para a história do tempo presente e para a memória. A história pública, por sua vez, não se reduz à divulgação histórica do passado em uma simplificação redutora de narrativas historiográficas. Tampouco em pensar que é uma escrita da história produzida por não acadêmicos, né, historiadores e historiadoras diletantes, preocupados em divertir e, muitas vezes, divergir. Dito isso, eu volto à minha hipótese. Seria a história pública uma resposta decolonial à crise das grandes narrativas, sobretudo se pensarmos a história pública que assumiu essa identidade há 10 anos atrás, aqui no Brasil? Vale lembrar que o interessante dessa iniciativa foi confluir práticas distintas para um território comum, o de espaço público, propondo uma agenda pública para diferentes práticas historiadoras. Daí surge aquilo que eu chamo de história pública à la brasileira, né, que, no meu entendimento, trata-se de uma plataforma de observação sobre diferentes tipos de práticas historiadoras, mas também de ação por meio de projetos que fomentem o debate sobre os sentidos do público, considerando os agentes, espaços, dinâmicas de operação. A descentralização do objeto de estudo, mas também do sujeito do conhecimento, a confluência de territórios comuns no exercício do compartilhamento de autoridades entre, por exemplo, o senhor Manuel Seabra, dono de lembranças do Quilombo de São José, no estado do Rio de Janeiro, e Marta Abreu, historiadora atenta, cujas perguntas desafiavam os fios da memória ancestral. Memórias do Cativeiro, o primeiro filme dos 4 que comporiam o projeto Passados Presentes, coordenados pela Hebe Matos e pela Marta Abreu e pela Keila Grimberg, né, da Unirio, é um marco no exercício da fala descentralizada de uma história compartilhada. Ou ainda o vídeo que eu vou mostrar para vocês, que completa a minha apresentação, né, em que eu aprendo a língua arara com uma menina arara de 7 anos, a Shakira. Experiência muito boa que eu vou apresentar, mas depois a gente pode conversar sobre ela. Os exemplos se multiplicariam, mas o que eles trazem em comum são 2 princípios incontornáveis do exercício da história pública: o compartilhamento de autoridades e a contribuição, que é uma contribuição muito importante do historiador estadunidense, o Michael Frisch, e a posse da palavra, tomada de empréstimo das reflexões de Michel de Certeau sobre maio de 68. Né? A extensão política da posse da palavra em maio de 1968 foi comparada pelo historiador francês com a própria tomada da Bastilha de 1789. O mundo, ao ser colocado de ponta cabeça pela palavra revolucionada, redefiniu as ordens dos discursos de autoridade e os lugares de enunciação dos saberes. O corolário desse processo envolve uma nova compreensão da linguagem para, agora, aliás, agregada ao seu valor de trabalho, né, de produção e de transformação. Essa virada nos possibilita questionar as tradicionais atitudes de dar voz, de conceder a palavra, recolocando a autoridade pesquisadora face a face ao sujeito do enunciado, que possui a palavra. As implicações dessa
postura para a prática da história oral, associa-se à ideia de autoridade compartilhada. Isso porque redefine-se o estatuto da objetividade científica por meio da produção de uma autoridade compartilhada entre sujeito e objeto do conhecimento, pois dividem e vivenciam a mesma condição de sujeitos da experiência histórica. O que, de fato, está em jogo nessa perspectiva de estudo, apoiada na associação entre movimento de posse da palavra e da autoridade compartilhada, é que a prática historiadora se alia à prática social, na produção de um conhecimento intersubjetivo e reconhecido como válido pelos sujeitos históricos, desenvolvendo aquilo que atualmente propomos como atitude historiadora. Tal postura associa-se a uma tomada de posição face aos usos públicos do passado pelos diferentes agentes sociais e da configuração de uma nova história pública atualmente no Brasil, o que implica em discutir o passado como tema de diferentes escritas da história, bem como a história e seus públicos não acadêmicos, nos remetendo para a dimensão pública das narrativas que se traduzem em experiências coletivas sobre passados comuns. Em diferentes instâncias da vida social, é possível assumir uma atitude historiadora. De que se trata tal atitude? De indagar o passado como uma das dimensões do terreno poroso do presente, onde residem as tradições, os comportamentos residuais, como quer o Raymond Williams, que é um conceito muito legal, mas de onde, quando problematizado, emerge um conhecimento científico que nos impele à ação. Nessa atitude, reconhece aquilo que Benjamin identifica nas teses de história como relâmpago, o que ilumina. Anacronicamente, o passado torna-se presente quando enfrentamos a percepção de que a matéria pretérita pode continuadamente ser reapropriada como matéria de imaginação. Assim, ao assumirmos uma atitude historiadora, lançamos-nos para o tempo passado com olhos de madeira, que é uma expressão do Carlo Ginzburg. Reconhecemos nele as possibilidades de futuro no movimento de distanciamento e aproximação. Então, eu vou concluir mostrando esse vídeo para vocês, que ele foi feito justamente como um exercício de tornar pública e de criar públicos para a causa e de defesa do povo arara de Cachoeira Seca. A TI de Cachoeira Seca está ali pertinho da aldeia que foi invadida durante o feriado do Chipaia. A aldeia do Chipaia fica entre Laranjal, que é uma aldeia do povo arara, e a Cachoeira Seca, que é outra aldeia do povo arara. A terra Chipaia, que é uma aldeia chamada Cruz do Bim, foi invadida esse final de semana. E eu estive na aldeia 2 vezes, em outubro de 2019 e janeiro, antes da pandemia de 2020, para fazer um trabalho de história oral e de capacitação com fotografia, para eles poderem trabalhar, eu e o antropólogo Milton Guran. E aí eu conheci essa menina e a gente, entre as várias, na verdade, ela meio que me raptou, né? E ela falou assim, não, agora eu vou te ajudar. Então, tá bom. Então, virou minha monitora, né? Então, ela me acompanhava. Os 15 dias que eu fiquei lá em 2019, eu abri o olho e estava lá a Shakira na minha frente. E aí, a gente teve uma relação muito legal. E aí, quando a gente começou a fazer a campanha em defesa, e eles têm Instagram e tal, esse vídeo foi para ser postado no Instagram. Então, ele tem esse tipo de formato, né, para as redes sociais. Vamos ver se vocês gostam. Você quer levar o microfone e fazer algum comentário? Não, ele vai. Espero que ele role sozinho, né?
língua arara. Para que você vai ter dinheiro em arara? Tapedrar. Repete. Tapedrar. Tapedrar. Falei direito? Falou. Como é que é bom dia? Você sabe? Bom dia. É. Bom dia. Curemambró. Curemambró. É. E boa noite, você sabe? Boa noite. Boa noite. O antigo. E como é que é? Você fala aquele que não é índio. Aquele nariz O branco. branco. Gareio. Gareio. Como é que você fala peixe? Olho. Como é que você fala casa? Etinho. Como é que você fala menina? Mulher. E menino? Ugônio. Como é que você fala cachorro? Mucuri. Mucuri. Como é que você fala obrigado? Bem. Bem. Como é que você fala mulher? Mulher. Mulher. E homem? Ugônio. E rio? Faru. E árvore? Ave. Árvore no final. Outra palavra. Vamos lá. Escola? Taperé. Essa palavra é velho? Tempo. Criança? Ugônio. Mãe? Pai? Ubacana. Bacana. Avó? Agora vó é no chão. Tá, e vô? Vou? Não, Também também. não. Vamos ver outra. Caneta. Taperé cão. E qual palavra você acha que eu tenho que aprender? Daqui, Não, qual palavra que você acha que eu tenho que aprender? Para eu poder falar com você. Uramã, Ugônio, O que é o Ramon? Ninho Pequeno. O Ramon é menino pequeno. O bom é o quê? Ugônio é homem. Homem. E como é que é água? Barulho. Barulho. E como é que é comida? Legaçar. Tá. E como é que é biscoito?